leigo. Na igreja, às vezes, os pastores falam de forma tão complexa que muita gente não vai entender o que está sendo falado. Se botar muito grego, hebraico, aramaico, não sei o quê, tu vai perder metade do público porque eles não entendem, não conseguem fazer conexão. E para palestrante num evento de empresa é a mesma coisa, não muda nada. Pois é, o que então difere, né? Onde é que entra, né, as minúcias e os detalhes? Talvez seja bem naquela condição, olha, o que Jesus tinha? Ele tinha a sua essência, se ele estava treinando, ensinando, discipulando, palestrando, a sua essência não mudou em nenhum momento e os valores que seguravam, ancoravam isso, estavam sempre nele. E para mim esse talvez seja o grande diferencial, não só de um palestrante de sucesso, porque eu poderia mencionar alguns que eu conheço há anos palestrando no Brasil. Dri, tá? Ele é bem conhecido. Roberto Chinha Chique, né? Isso, e pessoas que estão há anos nesse meio, e Augusto Cury, enfim, e assim, ó, o pessoal que ministra, ou digamos que palestra, tá? Mas tem um histórico que o segue, né? E você comentou sobre isso. Talvez esse seja uma situação importante, né, dos palestrantes e das pessoas que estão aí pensando, talvez até entrar nas palestras, né? A diferença está nisso. Um cara que ministra bem, ele precisa viver o que prega. Sim. Então, e se você não faz isso, né, você já perde a conexão, tanto com as pessoas, mas principalmente com a tua essência. E por causa disso, vai ser pífio, talvez, os teus resultados, no que é exatamente o maior resultado de todos que você comentou. Por que Jesus teve tanto sucesso nas intervenções que ele fez? Porque ele sempre alcançou o coração. E por causa de alcançar o coração, não foi só a mente, ele alcançava o coração. E por causa disso, gerava a transformação. E talvez seja esse o nosso desafio. Quer seja na igreja ou quer seja na empresa. O meu desejo sempre eu quero ver se eu chego lá no coração da pessoa para que aquilo que está sendo falado grude e produza resultados. Produza um movimento, uma reação. E não simplesmente ir lá, fazer um show, um evento, contar uma piada e fazer o pessoal rir, e no outro dia, como foi a palestra? Foi tremenda. O que o cara falou? E o cara só me relata a piada que eu contei. Seria o cara mais fracassado, entendeu? Eu me sentiria muito fracassado se fosse só isso. E eu acho que o Jader aqui me fala uma coisa interessante, ó. Ser íntegro é pré-requisito para começar. Obrigado, Jader. Tá? É verdade. O pastor Jader é um amigo nosso, né? Ontem estava numa live com ele, inclusive. E assim, é um oficial de justiça, mas pratica, né? É um cristão autêntico. E ele, então, eu endosso porque eu conheço a vida dele. E por isso eu sei que o que ele está falando é verdade. E eu acho que é isso que nós temos que nos esmerar, nos aprofundar mais. Lá no início da nossa live, você perguntou o seguinte, você fez a seguinte colocação: como vai ser daqui para frente, né? O que vai mudar? O que esse cenário? Como é que eu vejo esse cenário? Eu acho que vai ficar o que de fato tinha essência, e o que não tinha vai morrer, né? E por quê? Porque tem que morrer. Aquilo que não é que não tem consistência, substância, eu acho que tem que morrer mesmo. Você acha que em todos os meios isso vai acontecer? Quem não tem consistência vai ter dificuldade? Você acredita que isso é uma onda que vai pegar todos? Nossa, que pergunta difícil. Eu gostaria que assim fosse. Mas a gente sempre tem que se cuidar para que a gente não seja uma onda que passe, né? Que a gente permaneça, que a gente viva nessa vibe. Mas eu diria que eu vou dar um exemplo de um pastor, tá? Que falou o seguinte sobre a igreja do Senhor Jesus: aquilo que é de Deus vai permanecer. Aquilo que não for de Deus, que for obra humana,
mas que estava se sustentando de uma forma ou de outra, mas agora não vai poder ser dado sequência, que bom, então não precisa se desgastar com isso. A gente faz obras mortas, vamos combinar. Eu já dei palestras ruins, eu já dei ministrações fracas, porque eu não estava bem. E eu acho que isso é natural do ser humano. Agora, isso são momentos. O dilema é, você tem que se aperfeiçoar constantemente, o desenvolvimento tem que ser constante. Então, dentro dessa linha, né, só voltando lá para Jesus, para mim, Jesus deu uma baita palestra para aqueles que receberam isso de uma forma, talvez até alguns fariseus que estavam lá, ou enfim, pessoas que estavam lá e que, na verdade, estavam lá para ver se achavam o furo da bala, né? Achavam as falhas. E é isso que acontece quando alguns vão nos cultos e vão lá se preocupar com o erro de português. O que, diga-se de passagem, não deveria acontecer, mas acontece, né? E é a mesma coisa que eu ir para uma igreja. E aí eu estou lá no meio do louvor e os caras lá erram as notas e, pelo amor de Deus, agora já me perdi. Esse não pode ser o nosso foco, né? E os que foram lá para aproveitar a essência de Jesus, aproveitaram. Porque conseguiram passar por cima, agregar ou se apegar ao que é relevante de fato. E na palestra, eu digo que é a mesma situação. Eu acho que a gente precisa sempre reter o que é bom e aquilo que não serve, né? Mas da minha parte, assim, eu acho que Jesus soube conduzir-se de uma forma que a essência dele nunca foi mudada. E esse talvez seja o nosso grande desafio dentro e fora da igreja. Porque a minha colocação é que eu não posso ser duas pessoas, eu não posso usar slides que não condizem com a minha fé, eu não posso usar vídeos que talvez ofendam pessoas ou vão contra o que eu digo lá. É muito simples. Né? Aquele livro bem conhecido, né? Em seus passos, o que faria Jesus? É por aí. É por aí. Né? O Jesus está comigo, né? Eu posso... Esses tempos atrás, estava dando uma palestra numa empresa e é uma empresa que, digamos assim, vende tabaco, né? É uma empresa que fez uma CIPAT para os mais de 200 funcionários e assim, eu sempre tenho um certo, como é que eu vou dizer, eu não me sinto tão à vontade, né, em trabalhar para empresas que produzem um produto que talvez, né, eu diria assim, só que eles também oferecem oportunidade para muitas pessoas, né? Mas o fato é que naquele momento, apesar do cenário ou, digamos, do ambiente não ser tão favorável, no final eu deixei uma mensagem muito clara, né, sobre a relevância que só se acha o verdadeiro equilíbrio, tá? O verdadeiro equilíbrio emocional, e você como psicoterapeuta sabe disso, você acha se você estiver espiritualmente equilibrado. Uhum. Você não consegue viver dissonante dos teus valores. Então, se os teus valores estiverem desalinhados, tentando agradar gregos e troianos, né, infelizmente a tua palestra vai ser medíocre, a tua pregação vai ser medíocre. Quer dizer, você tem que realmente viver o que prega e ir por aí, né? Então, essa seria a minha colocação. Jesus conseguiu fazer isso com maestria e por isso ele teve tanto êxito que até hoje nós estamos falando dele, né? Obviamente que vai muito além, né? A gente recebeu ele, mas para quem estuda ele como história, ainda assim acredita nesse mestre fantástico, né? Porque realmente ele fez diferença. Sim, e talvez o grande desafio é isso, né? Não, Jesus como diz, é inigualável, né? Não há para comparações, mas a gente precisa entender uma coisa, né? Qual o legado que deixaremos? Aí eu acredito que, como no começo, acho que você, um dos focos seu, né, de trabalhar essa questão dos profissionais cristãos, né? Aquele que faz o seu trabalho. E assim, e como profissional cristão, profissional, e aí não vou falar só como profissional, como um cidadão, como um pai de família, como um filho, qual o legado que eu vou deixar?
porque a verdade é uma só. Nós viemos para esse mundo sem nada e sairemos daqui sem nada. A verdade é essa, tá? Mas eu posso deixar algo nas pessoas. Eu posso deixar um legado que é muito mais importante do que talvez fortunas, bens e tudo mais, porque as pessoas que deixaram fortuna, dinheiro, bens, e deixaram legado, as duas coisas fluíram. Mas aqueles que deixaram somente o dinheiro e não deixou um legado, não deixou uma história, não deixou um propósito, o John Maxwell fala muito sobre isso, né? Aquele livro é 21 Leis Irrefutáveis da Liderança, é um livro fantástico, né? E ele fala muito dessa questão do legado, muito dessa questão do exemplo, né? Da vivência, né? Ali nas entrelinhas, ele vai falando isso aí. Aquele também, Atitude Vencedora, é um livro que eu gosto muito. E essa crise agora é a crise que vai colocar em xeque isso. Porque você veja bem, é uma crise que trouxe cada um de nós para as coisas mais simples. Então, né, eu não posso ir na igreja, não posso ir no templo, que somos igreja, mas eu tenho que fazer minha oração em casa, eu tenho que ler a Bíblia em casa. Voltou a importância de mandar um áudio, né, de falar, de ouvir a pessoa, voltou a importância de ver as fotos das pessoas. Esses dias eu vi num país onde a epidemia estava muito forte, os médicos tiravam foto deles sorrindo e colocavam no jaleco, porque com aquela máscara o paciente não viu o sorriso dos médicos, né? Então, pensando em tudo isso aí, Jesus, ele deixou um grande legado. Nós não vamos deixar grande legado, mas nós precisamos deixar um legado. Muito mais do que um testamento como alguma coisa, né? Porque tem gente, Carlos, que de tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Assim, ó, esses tempos atrás eu escrevi um artigo sobre o legado do líder, né? E lógico, a gente já viu muitas vezes sobre aquele negócio de pegadas na areia, né? Quem é que de fato sustenta o líder? Para muitos que não conhecem Jesus, ainda assim, os verdadeiros líderes que não são cristãos, as pessoas, e quando eu digo líderes, são pessoas que influenciam, que se preocupam, que se importam, só não conhecem, ou principalmente não conhecem Jesus, mas se importam com a sua existência e a influência que causam no seu meio. O diferencial deles são os valores que eles abarcam, né? que conduzem a sua vida. E eu digo isso para um líder cristão muito mais. Nós temos os valores bíblicos, nós temos os valores, né, que são assim, deveriam ser tão enraizados que, independente do que eu faço, aonde eu faço, eles estão comigo. E talvez assim o motivo da nossa live principal, eu não sei se a gente fugir do tema ou não, mas também não vem ao caso. Eu acho que o principal de tudo na minha concepção é a gente influenciar 7, 8, 10, 15, 20 pessoas, as nossas próprias vidas, se estimular para dizer o seguinte: nós temos um padrão que foi estabelecido pelo maior palestrante que já cruzou nessa terra. E eu digo isso porque eu uso ele como referência, e muitas pessoas no mundo inteiro, quem quer tocar pessoas, nas suas palestras acaba usando a figura de Jesus Cristo. Isso é inegável. Qualquer palestra boa que você realmente, ele acaba usando a fé, e aí entra Jesus Cristo, né? Mesmo que não esteja se relacionando com ele. Por isso que pouco tempo depois isso se esvai. Mas quando você está ministrando nessa mesma intensidade, usando as mesmas técnicas, digamos, de movimento, de comunicação, de fala, mas principalmente regadas à unção do Espírito Santo, que é o que nos diferencia na hora de ministrar, porque você está inspirado e o Espírito Santo já usa os teus talentos para fazer aquela mensagem se tornar mais rica ainda. Eu acho que este é o grande legado que nós podemos deixar para as pessoas. As nossas pegadas, elas não são nossas, é de quem, digamos, muitas vezes está nos carregando. E eu acho que é esse o momento que a gente está vivendo.
nós precisamos voltar a depender tanto de Deus, né? Para que, de fato, a gente não titubeie, independente do ambiente onde eu estou. Que eu seja sal e luz, não é isso que a Bíblia diz? Ser sal e luz sempre. Ou seja, os valores que me sustentam, a forma como eu faço, se eu sou médico, se eu sou professor, se eu sou palestrante, se eu sou qualquer profissional da face da terra, se eu sou cristão, os valores de Cristo têm que estar em mim e através de mim, gerando resultado. E aí, essa talvez seja a fala, inclusive nosso tempo está terminando, né? Daqui a pouco. Essa, inclusive, é a minha fala, tipo assim, levando pro final e repassando. Eu acho que a gente não pode jamais perder isso de mente e de coração. Eu sou o que sou por causa de a quem eu me entreguei, a quem eu sigo, em quem eu creio. E isto vai fazer diferença e vai ser externado independente de aonde eu estou. E quando eu sugeri esse tema foi justamente nesse contexto. Vamos não ser mais hipócritas, vamos viver, e se eu tiver mal, então que não pregue, mas que também não palestre, né? Mas nós temos uma condição tão favorável de resolver as coisas antes, em pouco tempo. Peça perdão, né? Estabelece a conexão e vai lá dar o teu melhor, porque Deus vai te usar. Deus é mestre em fazer do limão a limonada, né? Então, essa seria talvez assim a minha deixa para ti, Guinaldo, porque assim, eu estou muito convicto de que esse tema dá para ser muito melhor explorado, nós podemos falar muita coisa ainda, mas eu queria deixar para aqueles que estão nos ouvindo e vendo, olha, viva quem você é a todo momento e faça o teu melhor, principalmente para representar bem aquele que você serve. Acho que é por aí. É por aí. Eu tenho 44 anos e encontrei Jesus aos 18 anos. Isso mudou a minha vida. Se eu estou falando com você hoje, é por causa do encontro com Jesus. Porque se não fosse Jesus, eu não estaria vivo. E isso não é metafórico, isso é real. Porque eu estava entrando em tanto descaminhos e muitas vezes eu tinha pensado já em terminar com a minha vida. Mas foi a graça de Deus ministrar meu coração em Jesus, numa pregação ou uma palestra, poderíamos dizer uma pregação de um pastor, cabelos grisalhos. Foi numa ministração de um amigo, de um professor, a qual eu tenho muito, meu amigo pessoal, chamado Ivan Davilson Molaro, que teve toda a paciência com o moleque birrento, a mostrar o caminho de Jesus. E teve um momento que eu estava num momento onde eu não poderia mais resistir à mensagem de Jesus. Aquilo ali me impactou. E aquilo mudou a minha vida. Se eu tenho vida hoje, a minha vida é por causa de Jesus. Se eu estou casado com ela, é por causa de Jesus. Se eu tenho meus filhos, é por causa de Jesus. Se eu dou aula, é por causa de Jesus. Se eu estou aqui conversando com você, é por causa de Jesus. Se eu virei um psicoterapeuta, é por causa de Jesus. E se amanhã eu estiver vivo, a gente trocar um bom dia pelo WhatsApp, vai ser por causa de Jesus. Então, é isso aí. Pastor, primeiro... Eu só gostaria, assim, não sei se tem tempo ainda, poderia falar como as pessoas adquirem seus livros? Né? Depois você fala isso, tá? Sim, o que eu posso te dizer é o seguinte, nós temos ainda dois minutos oficialmente, tá? Para quem me segue, né, ou para quem está ouvindo a gente nessa noite, né, visita o site www.carlosexalmentor.com. Então lá você vai identificar, né, os conteúdos e o material com o qual a gente trabalha, né, os treinamentos que existem, enfim, e as palestras, os temas das palestras. Mas todos, inclusive os livros, tem os livros estão à venda por lá também, para quem quiser.
ou entra em contato direto comigo, porque o meu WhatsApp e tudo está lá à disposição, o e-mail, e aí a gente manda, inclusive, ele autografado. Mas eu queria agradecer muito, Aguinaldo, pela disponibilidade, pela conversa. Eu queria agradecer muito a sua esposa, tá? Isso aqui, volto a dizer, isso aqui é inovação, reinventar-se em momentos de crise, e nós estamos alcançando pessoas, tá, que não teriam, com certeza, quantas lives você viu nessa quarentena toda, que não termina nunca esses 40 dias, né, que tem isso. Não teve. Então, isso aqui está pior que os 40 anos no deserto. Isso aqui parece que não termina. Uma coisa eu sei, nós vamos repetir, tá, talvez com outra temática, enfim, pensa, mas eu quero alcançar o público que não pode ouvir e que pode ver, porque isso aqui a inclusão social, o Jadar, Libras é fundamental, nós temos que fazer mais disso. Escreve alguém aí, procura no canal, no YouTube, tem o canal da gente, tem as pregações, tem muita coisa, tem curso. Como é que é? Qual é o teu canal lá? É palestrante Libras. Rosane Libras. Rosane Libras, perfeito. Isso, faz assim, Rosane Libras. Lá tem material, tem o meu menino, vocês vão conhecer meu menino, é o primeiro vídeo, ele é fantástico, tá? E é isso aí. Podemos fazer uma oração? Sim, eu queria só fazer. Quem quiser também, tem o canal no YouTube, Carlos Exal, que lá tem um monte de vídeos também, que parte é ministração e parte é palestra, tá? Então tem os dois. Mas, na verdade, a essência é uma só. Vamos lá. Mas, por favor, ore conosco, porque... Senhor meu Deus e meu Pai, quero te louvar nesse momento pela rica oportunidade de estarmos nos expressando através dos ensinamentos que o Senhor nos deu. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida do Carlos e a vida de todas as pessoas que nos acompanharam aqui, ó Pai. Nos dê a tua graça, o teu amor e nos dê uma boa noite de descanso na tua presença. É no nome santo de Jesus que oro. Amém. Amém. Obrigado a todos que participaram. Deus abençoe. A Regiane escreveu lives, e inclusiva é um luxo necessário. É verdade. Bênção pura, e espero que a gente possa multiplicar isso. Foi um prazer. Semana que vem a gente faz outra. Perfeito. Então, estabelece o tema e aí a gente faz. E aí a gente tenta de novo pelo teu. Se não der, vamos fazer a mesma situação, tá bom? E para a sua esposa, eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome dela? Rosane? Rosane, muito, muito, muito obrigado. Tá? Isso. Deus abençoe. Valeu. Obrigado. Como é que é obrigado? Obrigado. Como é que é? Peraí. Como é que é? Assim? Isso. Aê! Agora sim, já tô. Assim. Beleza. Valeu, gente boa. Amém. Deus abençoe, gente. Até uma próxima.